Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. A gente recebe hoje o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Silvio Prudêncio. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da participação, Dr. Silvio. Muitas perguntinhas já chegaram, algumas muito interessantes, inclusive. Tem uma telespectadora aqui, doutor, questionando. Ela diz o seguinte: Tati, eu sinto muita dor na batata da pé, na região da panturrilha. Isso pode ter alguma relação com o acúmulo de gordura nas artérias? Pode ter relação, doutor? É uma boa pergunta. Primeiro vamos tranquilizar ela que a maioria das dores de barriga de perna, felizmente, não são doenças graves. Mas é interessante. A aterosclerose, o grande problema dela é levar a uma obstrução, fechamento da passagem de sangue de algumas artérias. Então, qual é o sintoma da aterosclerose? Ele é bastante aberto, esse leque, porque o sintoma será aquele de cujo órgão ou estrutura a circulação foi interrompida. Entendi. Então vamos pegar a pergunta da espectadora. Uma dor de barriga de perna, mas que tem um comportamento específico, em que cada vez que essa pessoa vai andar, essa dor se manifesta sempre na mesma distância e, passado algum tempo, progressivamente vai limitando a caminhada. Então, esse tipo de manifestação poderia ser, sim, de uma pessoa que, estando nos fatores de risco, ela vai fechando as artérias de perna. Então ela começa o que nós chamamos de claudicação intermitente. A dificuldade para andar, mas por distâncias fixas que podem ir encurtando ao avançar dos anos. Entendi. E de repente nas pausas dessas caminhadas, aí a dor cessa. Desaparece, exatamente. É só por solicitação do órgão que não consegue ter uma irrigação sanguínea adequada para aquele esforço. Durante aquele exercício, Isto. essa dor frequente pode ser um sintoma. Isto. Para a espectadora em específico, eu sugiro que ela procure avaliação médica, porque a dor de perna, felizmente, a maioria das vezes, está relacionada aos nossos modos de vida, condicionamento físico. Mas existem também as dores de perna e até algumas câimbras que podem ser os primeiros sintomas de uma doença aterosclerótica para as pernas. Deixa eu abrir um parênteses, você comentou da cãibra e veio perguntinha também falando sobre a relação da cãibra com o acúmulo de gordura nas artérias. Então, pode haver relação. Felizmente, também para essa espectadora, a maioria das cãibras não são relacionadas a essas doenças. Mas quando elas começam a surgir e tem certos comportamentos, e às vezes não é uma cãibra, é um tipo de dor, mas a pessoa confunde com cãibra. Então, ela deve procurar a avaliação por essa razão, principalmente se ela se insere naqueles grupos de risco que nós falamos no bloco anterior. O que é a cãibra especificamente, doutor? O que acontece no nosso músculo? Porque é um incômodo, assim, né? Bem chatinho. É uma contratura muscular que pode ser desencadeada por várias razões, né? Como ela se imita muito frequentemente às pernas, geralmente estão relacionados aos nossos esforços, ao nosso descondicionamento físico. E aí nós usamos a perna e ela reclama antes mesmo de estar, vamos dizer assim, cansada. Ela reclama antes, então as contraturas, etc. Agora, já a dor mesmo relacionada à claudicação intermitente pode ser simular uma cãibra. As pessoas confundem com cãibra. Perfeito. Doutor, hoje a gente está destacando aqui sobre a aterosclerose, mas até pela sua especialidade, angiologista, cirurgião vascular, acabam chegando também perguntinhas sobre outros assuntos, mas que estão indiretamente, digamos assim, relacionados. E vi uma perguntinha da Iramides. Iramides é uma telespectadora super fiel, está sempre nos acompanhando. Obrigada pelo carinho, viu? Beijo para você. E ela diz o seguinte: Tati, eu fiz várias aplicações para retirada de vasinhos, inclusive cirurgia de varizes nas duas pernas, isso em 2013. Depois disso, não voltei mais no médico e não tive mais dor. Porém, ultimamente a dor voltou nas duas pernas. O que devo fazer? E desde já ela agradece aqui a participação do doutor. Sim. Bom, é interessante a pergunta no seguinte sentido. Varizes certamente não é uma doença relacionada à aterosclerose. Entretanto, os sintomas de perna trazem o paciente para nós, angiologistas ou para outros especialistas, pela dor por si. Então, essa dor de perna deve ser interpretada. Por exemplo, essa espectadora já cuidou das varizes. No entanto, as dores de perna voltaram. Então, quais as características dessa nova dor de perna que ela está sentindo? Que comportamento tem essa dor? Ela poderá não ter nenhuma relação com as varizes que já foram tratadas, e, portanto, uma outra causa está trazendo a dor de volta. Isso é importante avaliar. Poderia ser um efeito, vamos dizer, de um processo aterosclerótico? Pode.
mas é preciso caracterizar primeiro essa dor, como ela se comporta, como ela aparece. E poderá não ter nenhuma relação com nenhuma doença circulatória, Nem o ortopédica, problema de varizes que ela fisiátrica. teve. Pode ser Claro, uma dor causada por um por outro... isso ela entra no que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Ela deve procurar o médico para fazer o diagnóstico diferencial desta nova dor dela. Mas, em princípio, não precisa temorizar-se que não necessariamente é uma doença circulatória grave. Perfeito, obrigada. Então, Iramir, sua dúvida respondida no ar. Doutor, outra perguntinha também interessante. Formigamento das pernas, o que pode ser? Tem É uma relação? pergunta também bastante ampla na sua resposta. Se tivesse um pouquinho mais de detalhes, turma, e o pessoal que puder mandar para a gente, né? Porque formigamento nas pernas, em que momento do forma, dia? nós podemos incluir a formigamento na família das câimbras, por exemplo, de outros sintomas com as pernas iniciais. É possível a doença circulatória que começa a comprometer as pernas trazerem esse tipo de, nós chamamos isso de parestesia, alteração da sensibilidade. É possível. É possível. Então, o formigamento, quando vai se interpretá-lo junto com outros sintomas, outras manifestações dessa mesma pessoa, pode até se relacionar aos primeiros sintomas de uma doença circulatória chamada insuficiência arterial periférica, que é decorrente da aterosclerose. Mas não todo formigamento tem relação com a doença circulatória. Nós vamos ter também as doenças do, como se diz, do território do nervo ciático, né, as lombalgias associadas a sintomas nas pernas, de formigamento. Então, o leque de opções para avaliar antes de interpretar esse formigamento é grande, né? Doutor, tem uma espectadora que citou, ela sente muitas dores nas pernas, mas principalmente, ela diz aqui, durante o repouso, à noite. E ela diz que são dores que incomodam muito. Sim. Olha, O que pode ser? existem dores do repouso. E aqui ela só ressalta, doutor, ela diz especificamente são dores nas pernas. Sim, é o único sim. membro que ela... Existem dores do repouso nas pernas que, na verdade, são também problemas fisiátricos ou, ao longo de um dia, depois de uso, em determinadas musculaturas, grupos musculares não treinados para o que vivemos, é no repouso que às vezes essas dores se manifestam. Os fisiologistas, anatomistas mais antigos comparavam isso com equipamentos mecânicos e chamavam isso de dor mecânica. A dor que dói no repouso. Quando põe o corpo em atividade, melhora. A doença circulatória também tem um grau de dor no repouso, mas geralmente essa dor no repouso da doença circulatória nas pernas, ela já vai ocorrer nos casos muito mais graves, que nunca vem só a dor do repouso. Esse indivíduo já está com total incapacidade de andar. Então, assim, mesmo sem ver a espectadora como paciente, sem poder examiná-la, eu posso sugerir que essa dor dela, com certeza, não é uma doença circulatória. Se ela tem apenas a dor no repouso, durante a sua atividade, ela não tem outra incapacidade, outra dor quando está em atividade. Mais provável é uma doença, ou melhor, uma dor de reclamação do próprio uso do equipamento nosso de locomoção. Nossa máquina. Doutor, nosso tempo acabou, mas só para finalizar rapidamente, então, finalizando em relação à arteriosclerose, como é que a gente vai fazer esse tratamento? Então, de repente, a minha artéria está ali, entupiu de gordura, posso interromper, então, aquela passagem do sangue, e aí podem ocasionar, né, consequências graves para a nossa saúde, mas como é que eu vou reverter essa situação? Felizmente, Tati, nós vivemos hoje já numa época em que há vários recursos possíveis para recuperar um órgão que está sofrendo por causa da má irrigação sanguínea. Tanto que de 1965 até 95, nós tivemos uma queda no índice de morte por aterosclerose e de perdas de membros e outras coisas, felizmente. Hoje você tem intervenções, desde grandes intervenções sofisticadas, ainda com cirurgias abertas para reconstruir artérias. E você também tem as minimamente invasivas, que hoje se pode também recuperar artérias através de catéteres, navegando por dentro das artérias, como as famosas angioplastias coronárias, onde através de perfuraçõezinhas de pele você consegue chegar numa coronária e tornar a abri-la. Felizmente são esses os recursos que hoje nós temos. Todos têm limitação. É possível não conseguir sucesso. Por isso é preferível dar atenção para os seus fatores de risco e desencadear uma mudança do padrão de vida e de cuidados específicos com a saúde.
E aí, pelo que o senhor falou, então, especialmente as pessoas que fumam, tabagistas, Sim, pessoas que estão acima do hipertensos. peso, hipertensos e diabéticos. Isso. Vale a pena ter esse olhar especial. E as mudanças de hábito, né, doutora? Isso. Alimentação saudável, exercício E físico. os que já têm dosagem de colesterol completamente alterada, chamadas dislipidemias. Colesterol alto, triglicéridos, vale a pena ficar atento. Perfeito. E aí, turminha, aquilo que a gente sempre fala, né, doutor? Tem que cuidar da alimentação e show sedentarismo. Tem que praticar atividade física. Encontre alguma que te agrade e faça mesmo, é importante, tá, turminha? No mínimo 3, 4 vezes na semana. Mas você vai ganhar muito mais saúde, muito mais disposição. Cuida do seu corpo, você mora dentro dele, merece esse carinho especial. Obrigada, viu, doutor? Foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez e até uma outra oportunidade. É um prazer nosso também, Tati, é um prazer orientar os espectadores e nós estamos à disposição sempre. Uma ótima semana para você. Obrigado.